Beleza, então agora falando sobre ciclo de ar padrão diesel. É, o ciclo diesel ele é usado em casos que você precisa de uma potência maior, geralmente. Então, na prática, né, na realidade, isso significa que nós vamos usar o, a combustão por compressão, certo? Então não há agora nos motores diesel não há uma ignição para que haja a combustão. E a própria pressão aplicada na mistura de combustível com o ar é suficiente para fazer a combustão, para gerar a potência necessária, né? E essa potência costuma ser maior. Na nossa modelagem, como que isso vai diferir, né? Então, no caso do ciclo diesel, nós vamos ter uma diferença principalmente aqui no estado 2, 3, no processo 2, 3. Aqui, a gente não vai ter uma entrada de calor a volume constante, que nem no ciclo Otto. Lembrando, no ciclo Otto, a gente tinha aqui a compressão isentrópica, se mantém no ciclo diesel, mas aqui a gente tinha uma entrada de calor a volume constante, que era a, o significativo da combustão, certo? Aqui não, aqui nós vamos ter uma entrada de calor a pressão constante. O que isso significa? Isso significa que nós vamos ter geração de trabalho também no processo 2, 3, certo? Então ele constitui a primeira parte do curso de potência. Em seguida, a gente tem a expansão isentrópica do estado 3 para o 4, que completa o curso de potência, assim como acontecia no ciclo Otto, certo? Isso não muda. Então, a principal diferença aqui é essa variação de volume no estado 2, 3. Aqui que vai estar entrando calor e saindo trabalho ao mesmo tempo. Como que isso muda a nossa modelagem, né? A gente precisa introduzir, né, essa parte do trabalho gerado pelo processo 2, 3, que nada mais vai ser do que a pressão em 2, pressão constante, vezes a variação do volume, vezes a variação do volume específico 3, menos o volume específico em 2. Isso é usado para calcular esse trabalho adicional que vai ser usado, né? Vai ser gerado. Bom, dessa forma, o calor que vai ser entrado também vai ter que ser calculado de um jeito diferente, né? A gente não pode simplesmente usar a variação de energia porque a gente tem geração de trabalho. Então, pela equação do balanço de energia, a gente tem aqui que a diferença entre o calor adicionado e o trabalho gerado essa diferença, é a variação da energia interna, né? Então não é só o calor que está provocando a variação da energia interna. Se a gente usar essa relação que a gente determinou agora para o trabalho nessa equação do balanço de energia, a gente tem, né, a gente consegue calcular que o calor que está sendo transferido por o gás é a variação da energia interna entre o estado 3 e 2, mais o trabalho que foi gerado. Então, pressão vezes o volume específico 3 menos o volume específico 2. Isso aqui já é o bastante para a gente calcular o calor, mas a gente pode simplificar, né, agrupando os termos de energia interna com pressão vezes volume, para chegar na entalpia. Então, nesse caso, né, em específico, no ciclo diesel, nós vamos usar a entalpia para calcular, né, a variação da entalpia para calcular o calor que está sendo adicionado, né, que a gente tem que levar em consideração também o trabalho sendo gerado, né. Então, naturalmente, a gente consegue ver, né, como tem uma etapa extra de trabalho, o ciclo diesel tende a ser mais potente, né, tem uma potência maior do que o ciclo Otto. O calor rejeitado, né, continua sendo calculado da mesma forma. Então, a diferença das energias internas do estado final para o estado inicial. E aqui a eficiência térmica também, né, a razão entre o calor líquido, o trabalho líquido e o calor adicionado. Continua da mesma forma, só que aqui o calor adicionado vai ser calculado com base em entalpias, né, que a gente viu agora, e não com base em energia interna que era antes. Da mesma forma, para os processos isentrópicos, a gente pode usar os volumes relativos, né, para conseguir a variação do estado 1 para o estado 2. Né? A gente vai saber, sabendo a temperatura, as condições, né, do estado 1, a gente consegue determinar as condições do estado 2 assumindo o processo isentrópico e volume relativo. Também, assim como no ciclo Otto, a gente pode fazer a relação dos gases ideais para conseguir a relação da temperatura e volume
entre estado 3 e 2. Aqui no ciclo diesel a gente vai ter esse conceito novo, né? Essa variável chamada razão de corte. Então, como a razão de compressão no nosso ciclo Otto era a razão entre o volume 1 e o volume 2, e isso era igual ao volume 3 sobre o volume 4, né? Essa variação de volume era constante, né? Porque o volume em 2 e 3 é constante e o volume 4 e 1 é o constante, o mesmo volume. Portanto, a gente só precisava da taxa de compressão para conseguir mensurar, né, a variação do volume. No ciclo diesel não, no ciclo diesel a gente tem variação de volume do estado 2 para o estado 3, certo? Então não é o mesmo volume aqui nesses dois estados. Portanto, para relacionar essa variação de volume, a gente usa o que a gente chama de razão de corte, RC, volume 3 sobre volume 2. Ainda existe, né, a razão de compressão, né, assim como o ciclo Otto, para relacionar a variação de volume 1 para o volume 2, mas não vai ser igual, né, como era antes, a relação do 3 para o 4, né, não é a mesma coisa, né, agora. A relação do 3 para o 4 a gente não consegue calcular diretamente por meio dessas relações, por meio dessas razões, por conta dessa variação de volume, né, que a gente tem no processo 2-3. Portanto, aqui a gente tem um apanhado geral, né, de como calcular, né, de como abordar essa variação de volume. Para a variação de V4 para V3, né, a gente pode destrinchar isso. Então, é a mesma coisa que fosse a variação de 4 para 2 e 2 para 3. O volume 4, ele é o mesmo que o volume 1, né? Aqui a gente mantém o volume constante. Então, a gente pode usar as relações da razão de compressão, V1 sobre V2, e da razão de corte, V2 sobre V3, no caso o inverso da razão de corte, né? Então, ao usar tanto a razão de corte com a razão de compressão, a gente consegue calcular a variação de volume aqui de 3 para 4, né? Que a gente, nesse caso, vai ser diferente, né? De 1 para 2. O ciclo Otto era igual. 1 para 2 e 3 para 4 era a mesma razão de volumes. Aqui não. Aqui a gente tem que fazer essas maracutaias. Ainda podemos usar os volumes relativos, né? No processo 3-4. Então, é uma expansão isentrópica, portanto, a gente pode determinar esses volumes assim. E, de novo, na análise de ar padrão frio, se a gente considera os calores específicos constantes, nós temos essa relação aqui simplificada, né, entre o temperatura e volume de cada estado. A gente pode usar essas relações se a gente souber que o K é constante, né? Se a gente estiver fazendo uma análise de ar padrão frio, né? Nesse caso, o K não varia com a temperatura, então a gente pode usar o mesmo e pode usar essa relação para descobrir os estados. Se não, precisamos das tabelas, né? Precisamos usar esses conceitos aqui de volumes relativos, essas relações aqui. Aqui a gente tem um gráfico, né, mostrando também de novo como que a eficiência é influenciada pela razão de corte, além da razão de compressão, né? A taxa de compressão nós já sabíamos que influenciava na eficiência, né? E tem a curva semelhante à do ciclo Otto. Mas no caso da razão de corte, ela também influencia na eficiência, né, do ciclo diesel. Então, nesse caso, quanto menor a razão de corte, maior a eficiência. Quando a taxa de compressão é a mesma, né, que ele diz aqui, a eficiência térmica do ciclo de ar padrão frio diesel é menor do que a do que o ciclo Otto, né? Então, essa geração extra de trabalho que a gente tem, ela vem à custa de uma eficiência térmica menor. Então, quanto maior, né, essa razão de corte, menor vai ser a nossa eficiência para a mesma taxa de compressão. Então, de novo, aqui a gente tem um exemplo, né, ele nos dá as condições no início do ciclo. Taxa de compressão, razão de corte, então já sabemos quais são essas razões entre os volumes, né? Temperatura e pressão no início do ciclo. Então, de novo, né, a gente tem o primeiro estado bem definido. E ele pede a temperatura e pressão em cada processo. A eficiência térmica é a pressão média efetiva, né, assim como no outro exemplo. Então, aqui a gente tem as representações, né, do ciclo diesel, a razão de compressão, representada aqui, 18, e a razão de corte, né, essa variação de volume aqui no estado 2 por 3.
Modelo de engenharia, de novo, mesmas considerações, né? Então, gás ideal, processos reversíveis, expansão e compressão adiabáticas, né? E da mesma forma que a gente fazia antes, a gente pode usar as relações que a gente sabe para descobrir os estados que a gente não sabe. Então, se a gente tem as informações do estado 1, a gente pode, sabendo que se trata de uma compressão isentrópica, né? A gente pode usar os volumes relativos para descobrir a temperatura em 2. Então, a gente tem, né, na tabela, que eu saí aqui da tabela, mas a gente tem os valores de volume relativo para cada temperatura do ar, né? Então, com isso a gente consegue descobrir a temperatura do estado 2 se a gente usar essas relações aqui do volume relativo, né? Fazer o caminho ao contrário que nem a gente fez com o ciclo Otto. Sabemos o volume relativo em 1, porque a gente sabe a temperatura, sabemos que é um processo isentrópico, então a gente pode relacionar os volumes, né, totais com os volumes relativos. Portanto, a gente calcula o volume relativo 2, né, com essa relação, e interpolando na tabela, conseguimos o valor da temperatura em 2. Da mesma forma, a gente pode usar as relações do gás ideal, né, para descobrir a pressão em 2. Então, a razão entre temperaturas e volumes é constante. Portanto, multiplicando isso pela pressão em 1, a gente consegue saber a pressão em 2, certo? Para o pro processo 2,3, aqui a gente tem uma diferença, né? A gente tem uma pressão constante acontecendo. Então, de novo, né? A gente pode usar as relações do gás ideal, mas agora ao invés de descobrir qual que é a mudança de pressão do estado 2 para o 3, que a gente fazia antes no ciclo Otto, a gente usa a variação de volume, né? A gente quer descobrir a variação de volume, que nada mais é do que a razão de corte, né? Então, a gente tem a taxa de corte, que a gente sabe que é V3 sobre V2, e isso é 2, falou aqui, né? 2. Portanto, temperatura em 3 vai ser simplesmente temperatura em 2 vezes 2, certo? A gente sabe aqui se a pressão é constante, se o gás é ideal, sabendo que o volume duplicou, ou melhor, o volume foi reduzido à metade, né? De 2 para 3, a gente sabe que a temperatura tem que dobrar, né? Para essa relação continuar verdadeira, continuar constante. Para o processo de expansão isentrópica, a gente tem a mesma lógica da compressão isentrópica, então a gente usa os valores de volume relativo, que depende da temperatura, né? A gente sabe a temperatura em 3, consegue determinar o volume relativo em 4, interpolando, né, na nossa tabela, a gente tem o valor de temperatura em 4. Aqui, só uma observação, ele usou ambas taxas de compressão e razão de corte para essa relação. Então, lembrando aqui em cima, né, que a gente pode simplificar o volume 4 sobre o volume 3, como sendo taxa de compressão sobre razão de corte, né, com base nessas manipulações aqui nas relações entre volumes. Sabendo disso, né, se o volume relativo 4 é a razão entre volume 4 sobre volume 3 vezes o volume relativo em 3, que a gente sabe, então a gente pode usar a relação entre taxa de compressão e razão de corte para descobrir, né, qual é a proporção entre o volume relativo 4 e o volume relativo 3. Com isso a gente tem esse valor e tem o valor de temperatura e energia interna, né, se a gente joga aqui na tabela, interpolando, né? A pressão a gente faz do mesmo modo que anteriormente, a gente consegue usar a relação entre volume entre temperaturas, né? Sabendo que o volume aqui é constante. Então, a pressão em 4 é a pressão em 1 vezes a razão entre a temperatura em 4 e a temperatura em 1. Com isso, a gente tem a pressão em 4, né? Sabendo que a temperatura foi reduzida a 1/3, aproximadamente, a gente tem uma pressão 3 vezes maior aqui, né? Com isso, a gente define, né, a temperatura e a pressão em cada estado e, portanto, pode calcular os valores que nos interessam, né? Então, a eficiência a gente calcula em relação aos calores, né? Os calor liberado sobre o calor admitido. Lembrando que aqui a gente vai usar entalpia para calcular o calor admitido, porque a gente tem geração de trabalho também, né? Então, não é simplesmente a variação de energia interna. Eficiência de 57,8% calculado. E a pressão média efetiva, né, em termos de volumes específicos, a gente pode calcular assim.
Então, nesse caso, a gente tem, né, o trabalho líquido por ciclo, né, que é a variação dos calores, né, e dividido pela essa variação de volume, né, o deslocamento total, a gente tem a pressão média efetiva, né. Aqui a gente tem o trabalho do líquido, né, trabalho líquido do ciclo igual ao calor líquido adicionado. Isso nos dá esse valor de 618 kJ por quilograma. Né? Calculando os volumes específicos, então a gente sabe a determinação de todos os estados, né? Então a gente pode usar qualquer um deles para conseguir o volume específico. Nesse caso, né, ao invés de usar a massa, como a gente usou antes, a gente usa uma relação de volume sobre massa, né? Usa a relação de volumes específicos. E vendo essa variação, né? Volume específico 1 menos menos o volume específico em 2, que também pode ser escrito dessa forma, com a razão de compressão, que porque volume específico 1 sobre o volume específico 2 é a razão de compressão. Então, né, 1 sobre a razão de compressão vezes V1 daria V2. A gente pode escrever desse jeito, porque a gente já sabe R, né? A gente poderia calcular V2, mas sabendo R fica mais fácil. Joga tudo na fórmula 0,76 megapascal. É a nossa pressão média efetiva para esse ciclo. Beleza? Então, nós temos também, além do ciclo Otto e o ciclo diesel, uma mistura dos dois, né, que seria o ciclo de ar padrão dual. Nesse caso, a gente tem uma parcela do calor admitida a volume constante, que nem no ciclo Otto, e uma parcela a pressão constante, que nem no ciclo diesel, né, que tem geração de trabalho. E nesse caso, a gente vai ter uma mistura dos dois conceitos. Né? Eu vou passar rapidinho por aqui, em que, de novo, a gente pode, né, analisar do mesmo jeito que a gente fez antes. Então, trabalho, né, o trabalho de compressão isentrópica é o mesmo dos dois, né, não muda. Aqui no calor, que vai ser a diferença, né? Então, processo 2.3 a gente tem calor sendo admitido a volume constante, que nem no ciclo Otto. Esse calor, portanto, vai ser só a variação de energia interna. O trecho 3.4 a gente herda do ciclo diesel. Então, temos o trabalho, né, associado com a variação de volume específico, vezes a pressão constante, e o calor admitido como sendo a variação de entalpia, assim como no ciclo diesel. Temos depois a expansão, né, isentrópica, de novo, variação de energia interna, e de novo o calor rejeitado como sendo a variação de energia interna. Então, pega um pedacinho de cada, né? A gente tem os processos de compressão e expansão sendo iguais. Processo 2.3 herda do ciclo Otto. Processo 3.4 herda do ciclo diesel. Esse compõe o ciclo dual. A gente tem um exemplo, não vou passar por ele, mas se trata das mesmas relações, né? A gente usa relações de gás ideal, relações de volume relativo para quando o processo é isentrópico. E usando os conceitos, né, tanto do ciclo Otto quanto do ciclo diesel, a gente consegue determinar cada estado. Então, isso encerra a nossa parte de motor de combustão interna, ciclo Otto e ciclo diesel. Em seguida, vamos falar de potência a turbinas, né? Ciclo de ar Brayton, na próxima. Muito obrigado.